Jesus. Amém. Presbítero Saul. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nossos irmãos da live, Deus abençoe a sua vida. Continue aí ligadinho. Você que tem a Bíblia Sagrada, abra ela em 1 Crônicas, capítulo 4. Culto missionário, onde nós lembramos também dos nossos irmãos que estão no campo, nos estados, fazendo a obra do Senhor. Que nós estejamos sempre lembrando deles nas nossas orações. Amém? Os irmãos encontraram? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10 apenas. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o nome de Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluia, Deus seja louvado. Vou manter uma linha reta, sem interrupções, quero dizer, sem o reteté, que geralmente a gente temos, né? Falar em línguas estranhas, porque os nossos irmãos que estão no sofá, que estão na cama, no carro, no trabalho, geralmente eles não podem se manifestar desta forma, né? Em línguas estranhas, sapateando, mas vamos manter uma linha bem simples, de maneira que seja compreensível a todos os irmãos. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, entrando no livro das Crônicas, primeiras Crônicas, desde o primeiro capítulo do livro até o capítulo 9, nós vemos o autor apresentando a genealogia do povo de Israel. Nós vemos o autor focado na genealogia, apresentando a certidão de nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, os nomes um após o outro. E à medida que uma pessoa se destaca, à medida que um povo se destaca, o autor ele para e começa a escrever sobre os acontecimentos causados pela vida desta pessoa. E quando nós entramos no capítulo 4 de 1 Crônicas, o autor simplesmente para. Ele está falando que fulano gerou fulano, e fulano gerou fulano. Mas aqui, quando ele vai apresentar Jabes, não tem nada com a história, não tem nada com a genealogia, não com esses anteriores. Mas ele vem falando sobre fulano que gerou fulano. E aí ele para e apresenta Jabes na história. E ele começa a falar, apenas em 2 versículos de todo o capítulo, apresentando este homem chamado Jabes. E parando, meditando nesta história, nós já chegamos à conclusão que podemos ser o menor, mas por tua causa, Deus ele para a história, para que você apareça, para que seus atos apareçam, para que as tuas atitudes apareçam, porque muitas das vezes nos sentimos tão pequeno, tão inferior. Talvez você aí que está em casa se sinta o menor, tão apagado, mas quando começamos a chamar a atenção de Deus, Ele para o que for para você aparecer, para que o teu nome soe, para que as pessoas saibam quem é você,
porque é assim que Deus faz com seus filhos, e é assim que Deus faz com você, que se lembra de Deus em tudo, que se lembra de Deus pela manhã, à tarde e antes de dormir. Quando nós colocamos Deus em primeiro, Ele nos coloca também em primeiro, e Ele cuida de nós. Temos passado por dias tenebrosos, mas saiba que Deus nunca nos abandonou, e Ele tem segurado nas nossas mãos, dizendo: eu vou passar por este deserto junto com você. Não desista, continua, persista, porque nós vamos vencer, mas não só, vamos vencer com Deus. Aleluia, Deus seja louvado. A mãe de Jabes chega no momento do parto, e ela no seu pensamento diz: vai ser um parto como os demais, porque ela tinha outros filhos. Eu já estou acostumada, sei como será, mas quando chega às contrações, ela começa a ver que tem algo diferente. Ela chama a parteira e diz: tem algo diferente acontecendo, as contrações são mais fortes e nada acontece. O menino não sai, o menino estava numa posição diferente, contrária do normal. E é o que acontece na lei. Prioridade é para a mãe. Se o filho colocar a mãe em risco, a prioridade é que salva a mãe. Pode se perder a criança, assim diz a lei de Moisés. E a parteira chama outra amiga e começa a falar: tenta tirar a criança à força, tenta tirar a criança da maneira que dá. Por quê? Porque temos que preservar a mãe, e a mãe sofre, tem dores de partos amargas, como ela nunca tinha antes, nunca antes teve. E aí, de repente, o menino é espremido, começa-se a quebrar os seus membros para sair, e ele sai. E quando ele sai, a mãe olha para ele e diz: com muitas dores te dei à luz, portanto o seu nome será Jabes, homem de dores. Aí o pai chega e fala: não, deixa esse nome mesmo, ele está feio. Homem de dores, pode deixar este nome. Mantenha este nome, porque caiu como uma luva. Talvez é no nosso nascimento que começou a tua rejeição. Talvez seja no início da tua história, onde você começou a sentir o teu desprezo, onde você começou a sentir que as pessoas não te aceitavam, onde você não tinha vez por onde você andava. A mãe rejeitou, o pai rejeitou, mas Deus estava lá dizendo: não, eu aceito, eu não vou deixar morrer, eu não vou deixar perder. A mãe dizia: pode deixar para lá, eu não quero, mas Deus estava vendo, e Ele estava dizendo: eu não vou deixar que ele morra. Aleluia. Tenha isto no teu pensamento e no teu coração. Deus não desistiu de ti quando você era criança. Deus não desistiu de ti quando você era jovem. E agora não é neste momento que Ele vai desistir. Ele está do teu lado, cuidando de ti. Ele vai te dar vitória, vai te dar força, porque Ele é com você. A sociedade disse: não tem vez para ele aqui. A multidão chegou e disse: quem é este menino deformado? Porque ele andava com as pernas tortas, com os braços tortos. Não tinha lugar onde ele era bem visto e querido. Mas Deus tinha planos para ele. Assim como Deus tem plano para cada um de nós. Assim como Deus tem planos para a tua vida. Porque muitas das vezes baixamos a cabeça e falamos: é o fim. Não tem mais jeito. Não tem mais para onde caminhar, para onde seguir, porque para a esquerda é porta fechada, para a direita é porta fechada, mas olha para cima, porque Deus está te vendo e Ele tem uma porta aberta, preparada para cada um de nós. Aleluia. E Jabes, ele fala consigo: ninguém me quer. Aonde eu vou sou rejeitado. Meus irmãos não me querem.
O seu pai, quando foi dar um pedaço de terra para ele trabalhar, deu um pedacinho pequeno, porque não acreditou nas habilidades dele. Não vai produzir, não vai fazer nada. Eu vou dar um pedacinho de terra apenas, pouquinha coisa. E assim fez. Para os seus irmãos, deu multidões de terra, mas para Jabe não, deu só um pouquinho. E Jabe baixou a cabeça e falou: não tenho amigos na cidade, não tenho amigos em casa. Não tenho ninguém que me aceite do jeito que eu sou. Eu não tenho outra opção, a não ser correr para aquele que é o único que me aceita do jeito que eu sou. E Jabes colocou no seu coração: a partir de hoje, eu vou buscar quem me aceita. Eu vou buscar ao Senhor. Porque o Senhor me aceita do jeito que eu sou. Assim como é contigo. Deus te aceita do jeito que você é. Com poucas habilidades, mas Ele te aceita. Com teu jeito simples de ser, mas Ele te aceita. Com suas maneiras rudes de falar, mas Ele te aceita. E Ele te aceita e ouve as tuas orações. E Ele sabe e tem entendido os teus gemidos, mesmo quando você não tem expressado da forma correta, mas Ele tem entendido, porque Ele está com você. E desde o primeiro dia, quando nós decidimos chamar a Deus, clamar ao Senhor, buscar Ele em oração, Ele tem ouvido. E Ele tem estado atento a cada palavra. É noites escuras, mas Ele está presente. São dias terríveis, mas Ele está presente. E isto é o importante. É por isso que nós falamos: Igreja do Senhor, vamos orar. Por quê? Porque temos a certeza que os ouvidos do Senhor estão atentos à oração. E nós sabemos que a oração de Jabes, ela foi atendida. 4 pedidos Jabes fez a Deus. 4 pedidos. A primeira coisa, quando ele começou a buscar o Senhor, foi que ele falou: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Porque ele tinha sido amaldiçoado. Porque no seu nascimento, o seu nome foi terrível, homem de dores. Foi um nome que a sociedade reprovava. E ele clamou ao Senhor: Deus, me abençoa, porque a minha mãe me amaldiçoou. Me abençoa, porque meu pai me amaldiçoou. E Deus respondeu, abençoando a Jabes. Nós lendo a passagem que Jacó chama seus filhos para abençoar. Jacó chama um a um. E quando chega na vez de Levi e Simeão, ele fala: vocês não serão benditos, mas vocês serão malditos. Porque com espada vocês tiraram a vida de homens inocentes, na sua fragilidade. E seguiu-se o tempo. Levi e Simeão foram amaldiçoados. Mas quando Moisés falou: quem é de Deus, volte-se para trás de mim. Quem se levantou foi Levi. E a partir daquele momento, a história de Levi mudou. Passou a ser o povo escolhido de Deus, para carregar a presença de Deus, a arca da aliança. Passou a ser um povo abençoado, recebia as ofertas, recebia o sacrifício, não tinha terras, mas todas as terras lhes possuía. É assim a bênção de Deus. O segredo é agradar ao Senhor, chamar a atenção do Senhor, andar na presença do Senhor e lhe agradar. Salomão falou: Senhor, eu quero sabedoria. E Deus se agradou. E Deus concedeu mais que a sabedoria. Riquezas, honras e tudo desta terra. E Jabes, ele continua falando com Deus e fala: Senhor, meus termos, amplia os meus termos, porque o meu pai me deu pouca terra. Eu não tenho como cultivar, eu não tenho como crescer. E o Senhor ampliou os termos de Jabes, de maneira que ele foi um dos maiores do seu tempo, ocupando terras infinitas, plantações
que não morriam, mas davam a 60, a 100, multiplicavam porque estava com a bênção do Senhor. E ele continua falando, que a tua mão, Senhor, ela seja comigo, que a sua mão, Senhor, não se aparte de mim. E ele continua falando, do mal, não seja eu mais afligido. E quando Deus completa os pedidos de Jabes, quando Deus o abençoa, respondendo os 4 pedidos que Jabes fez a Deus, ele se levanta da sua oração, feliz, alegre e satisfeito, porque antes ele não conseguia se levantar, agora ele se levantou, porque quando a presença de Deus chega na nossa vida com resposta, os nossos defeitos se acabam, as nossas deformações se acabam. Jabes, ele se levanta, olha para suas pernas, não estavam mais tortas, porque Deus se fez presente naquele dia. As mãos de Jabes já não estavam mais tortas, porque ele tinha acabado de ter um encontro com Deus. A vida de Jabes passou a ser diferente. Por quê? Porque ele saiu da presença de um Deus que veio com resposta. E a partir daquele momento, Jabes caminhava numa posição normal. A partir daquele dia, as mãos de Jabes estavam curadas, a sua mente estava curada, e ele se apresenta no meio da sua família, e as pessoas perguntavam, mas quem é você? O que aconteceu? Você não é mais o mesmo. E ele dizia, Deus me visitou, Deus visitou-me no meu quarto, Deus falou comigo e atendeu aos meus pedidos. Aleluia! É por isso que nós precisamos continuar na presença de Deus, agradando ao Senhor, fazendo o possível para fugir do pecado, para fugir das coisas desta vida e nos apegarmos ao Senhor, porque nele é que vamos vencer. Nele é que seremos vitoriosos, nele é que vamos alcançar graça. E o texto ele termina, e foi o mais ilustre entre os seus irmãos, porque ele fez o que agradou ao Senhor. Seja amigo de Deus, seja amigo de Deus, que ele vai responder às tuas orações. Deus abençoe os nossos irmãos. Palavra de Deus para os nossos corações. Tem um louvor que nós costumamos cantar, que ele diz assim: a minha alma estava longe. Aleluias! Glória seja dado o nome de Jesus. Bom é estarmos na presença do Senhor. Quem sabe você recebeu um convite nesta noite. Chegou uma mensagem no seu celular. Quem sabe você estava aí desesperado, sem saber para onde ir, sem saber que direção tomar.
Mas eu quero te dizer que esta mensagem que chegou no teu celular e você acompanhou esta palavra poderosa, este culto de 1 hora, você parou aí, deu atenção à palavra de Deus, é porque Jesus marcou encontro contigo. Quem sabe nesta noite, aleluias, o céu preparou este encontro contigo e comigo que estamos aqui. E a palavra de Deus tem um endereço certo, é para o seu coração. Você que está desesperado, você que não sabe o que fazer neste momento tão turbulento, eu quero te dizer, a igreja do Senhor está aqui pregando a palavra viva, aleluia, e o dono dessa palavra chama Jesus, e ele quer estender as suas mãos para te resgatar. Oh, aleluia! A palavra de Deus em Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6, diz assim para nós: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é o perdão, aleluia, ele é perdoador. E o versículo 8 diz assim para você que está em desespero: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Quem sabe você estava querendo dar cabo da sua vida nesta noite? Pare aí onde você está, e o Espírito Santo de Deus está falando contigo. Os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas os pensamentos dele é bem maior para a tua vida. É pensamento de vida, é pensamento de resgate, é pensamento de restauração na sua família. Aleluia! Receba Jesus nessa noite no teu coração, receba Jesus na tua casa, seja impactado pela presença de Deus na tua vida. Abre o coração para o Senhor Jesus. Oh, aleluia! Esta palavra que veio do céu nesta noite pelo nosso irmão presbítero Saul, seja reestruturado, receba a graça de Deus. Este negócio de dar cabo da sua vida, isso não é pensamento de Deus. O pensamento de Deus, aleluia, é para que você prossiga adiante com Jesus no teu coração. Só Ele pode dar a vida. Só Ele pode tirar a vida, mas Ele é aquele que transforma o homem. E aonde você está nesta noite, nós estaremos orando por você. Eu quero pedir para os irmãos que aqui estão, presente neste culto ao vivo, nós estaremos orando pela tua vida. E se você acredita que Jesus transforma, que Jesus tem pensamento de paz para a tua família, para a tua casa, para os teus negócios, você faz um sinal aí onde você está, coloque a mão no seu coração, e a igreja vai orar por você nesta noite. A igreja vai clamar a Jesus para escrever o teu nome no livro da vida, e o teu nome seja avivado, aleluia, no livro da vida. Você que está distante, este é o momento. Oh, aleluia! Nós não estamos pregando o evangelho sensacionalista, mas nós estamos pregando o evangelho da realidade. Os dias estão se findando, a promessa que todos estão esperando, ateu, crente, cristão, católico, vai acontecer. Jesus vai vir buscar a sua igreja, e nós estaremos com ele. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe você bateu em alguma porta e não abriram para você. Quem sabe você chegou para um familiar e ele não te atendeu. Quem sabe você foi na autoridade do Estado e eles também não abriram as portas. Mas eu quero dizer nesta noite, abre a porta do coração e Jesus, o Rei dos Reis, vai entrar e a tua história vai ser mudada. Oh, aleluia! Nós estaremos orando daqui, você daí. Oh, Senhor, nessa noite, nós te agradecemos por todos que aqui estão, Senhor. Te agradecemos porque tu tem nos dado o dom da vida. E aqui estamos te bendizendo. Mas essa vida que está do outro lado nas redes sociais, oh, Senhor, chorando, impactado pela tua palavra, eu te peço, Espírito Santo, visite ele agora. Escreve o seu nome no livro da vida. Este que está dando um passo
recurso para ti, Senhor. Estende as tuas mãos de misericórdia. Abençoa ele, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, Senhor, que estão acompanhando este culto. Ó Deus amado, fica conosco, que essa semana seja de paz, de alegria para os teus filhos que estão na tua presença. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre a tua igreja. Continua fortalecendo, continua erguendo, dando vitória. Ó Deus, dando graça para continuarmos. Fica conosco, nos ajudando. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Presbítero André estará dando a bênção apostólica. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém? Se Deus é por nós, mas se Deus é por nós, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos os irmãos, e todos dizem, amém. Juntos, somos mais fortes. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos cada vez mais.